podíamos começar por saber onde é que começa a tua relação com a música popular. Música popular? Com o rock. Como é que se usava antigamente aquele termo, música moderna portuguesa? Música moderna portuguesa, exatamente. Pá, a minha relação começou em 75 com o Luís Filipe Barros. Cheguei a ser assistente dele durante uns mesitos lá no Rock em Stock. Entretanto, eu estava no técnico a tirar o curso e estava a estudar e ao mesmo tempo gostava muito de música. E comecei a ir lá à rádio comercial com ele, não sei o quê. E entretanto, conheci o Manuel Cardoso. E ele tinha uma banda e eu estava no técnico a tirar o curso de engenharia e tinha jeito para eletricidade e não sei o quê. E eles precisavam de fazer uma aparelhagem de luz e não sei o quê. E eu dizia, se tu quiseres eu desenhei uma mesa de luz com madeira e uns interruptores, nunca mais me esqueço, que eram interruptores de parede. E comecei a ir com os gajos para a estrada e não sei o quê, ia comprar lâmpadas da Philips, nunca mais me esqueço, que eram lâmpadas de enroscar. Então mandámos soldar umas torres de ferro e aquilo tinha uma calha que hoje em dia se usa nas boutiques para meter aí as luzinhas para as roupas. E fiz um esquema de luzes com aquilo que toda a gente dizia que aquilo era com luz negra, com muita luz, mas de interruptor, máquinas de fumos. A máquina de fumos que nós tínhamos era uma panela assim grande, daquelas de fazer sopa da pedra. Punhamos água quente lá para dentro e depois íamos aqui ao ar líquido comprar sacos de plástico com CO2 sólido e mandávamos aquilo lá para dentro, depois tapávamos com uma tampa e só deixávamos sair o fumozinho que queríamos e não sei o quê. Portanto, estás a ver, 75, começámos com essa brincadeira. E a partir daí nunca mais parei, inclusive eu não acabei o curso por causa disso. Isto só para nós, eu aos 18 anos no Stantra ganhava mais dinheiro do que um engenheiro civil naquela altura. E também comecei a meter música numa discoteca que se chamava Browns Club, que era por trás da Avenida de Roma, com 18 anos. Depois daí passei para o 2001, meti música em 2001, depois passei para o Rock Rendezvous, estive lá 9 anos, no Rock Rendezvous fazia tudo. Era gerente, abria a porta, servia copos no bar, fazia som às bandas, contratava as bandas, fazia soundcheck, tocava bateria, fazia tudo. Mas foi interessante, foi giro. E sinto que nessa altura nós desbravávamos aquilo que se fala do rock português. Andámos a desbravar aí, havia situações giras, tipo, eu com o Stantra nós dizíamos que no contratozito, que era uma folha de A4, dizíamos que queríamos corrente trifásica. E às vezes chegava a sítios em que eu pedia, então onde é que está a corrente? E o homenzinho apontava assim para o chão, está ali, então era uma ficha tripla no chão. Havia coisas giras. Uma vez fomos tocar um sítio que se chamava Alpalhão e a corrente elétrica para o PA e para as luzes era no quadro elétrico da junta de freguesia, lá do salão da junta de freguesia. Então ligámos a corrente da aparelhagem lá ao quadro elétrico e aquilo, quando a gente acendia as luzes e ligávamos o som, a iluminação da junta de freguesia vinha toda abaixo e a aldeia toda. Então o homem arranjou um carrinho, um Volkswagen, com aqueles alto-falantes de corneta em cima do carrinho e andou pela aldeia toda a falar, tipo meia hora antes de nós começarmos o espetáculo, a dizer às pessoas para desligarem a televisão, desligarem as luzes, desligarem os frigoríficos para a gente poder fazer o espetáculo. Isto com o Stantra, exatamente, em Alpalhão. Como é que resolviam o problema do som nessa época? Como assim? Estás-me a falar, digamos, da tecnologia de espetáculo, luz, etc. Naquela altura, cada conjunto tinha a sua aparelhagem, não havia empresas de aluguer como existe hoje em dia. Então, cada conjunto, para fazer espetáculos, tinha que comprar som e tinha que comprar luz. E lembro-me que nessa altura havia uma luta fraticida entre os Tantra e os Arte e Ofício, que era uma banda que também existia naquela altura, que era do Porto. E a nossa luta era saber quem é que tinha mais colunas para meter em cima do palco. Nós, tínhamos menos do que eles, mas a nossa era eficaz. Eles tinham, imenso PA, mas metade daquilo não tinha alto-falantes lá dentro. Era só as caixas, mas os gajos quando chegavam a qualquer sítio montavam umas grandes paredes de colunas sem nada lá dentro, aquilo era um sainete, o pessoal adorava tudo aquilo. Mas, no final aquilo dava o mesmo som que dava o nosso. E outra coisa, fomos a primeira banda a usar pirotecnia, que era o meu amigo Vasco, que ainda aí anda nos estúdios, e o Vasco mexia em pólvora. Ainda hoje tem 2 dedos sem cabeça, rebentou-lhe um saco de pólvora no Porto, e nós naquela altura já fazíamos explosões em palco e aquela tecnologia do foguete adaptada em cargas. Íamos à França
à Lumetre, que é uma empresa que hoje em dia é líder do mercado da pirotecnia na Europa, comprar cargazinhas, fumo às cores, explosões, chamas, e usávamos aquilo em palco. Era muito giro. O Manuel Cardoso disse-me que eras tu que carregavas no botão para disparar o fogo de artifício. Exatamente, do Pilau. exatamente, o Pirilau. Foi giro aquilo, naquela altura. Epá, e aquilo, o negócio do rock naquela altura, o negócio existia não para tu ganhares dinheiro, para poderes mostrar o teu trabalho. Porque naquela altura não havia jornais, não havia jornais da especialidade, os programas de rádio como hoje em dia não passam música portuguesa, a televisão não tinha programas a passar música portuguesa, portanto a única hipótese que tu tinhas de mostrar o teu trabalho era ir para a estrada, ir para a província, fazer espetáculos. Então dividias o palco com os fadistas, com o Marco Paulo, com os Doce, com a Ágata. Naquela altura dividíamos o palco com eles. Então a malta nova ouvia a Ágata e os velhotes ouviam o Tantra. Depois os Tantra acabaram e o Tosé Almeida, que era o baterista dos Tantra, formou os Heróis do Mar. Mas antes disso, acho que ainda no tempo os faíscas começaram a ensaiar na sala dos Tantra. Exatamente. Faíscas ao Corpo Diplomático. Antes foi os Faíscas e depois foi o Corpo Diplomático, foi uma coisa, que era ao pé da Buraca. Que era lá um grupo desportivo, tínhamos uma barraca aí com 10 metros quadrados, em que tínhamos lá a aparelhagem dos Tantra e os Faíscas usavam a nossa aparelhagem. O Tosé Almeida sempre foi um gajo que sempre adorou comprar tudo o que era de baterias, então o gajo tinha uma bateria enorme que nós mal tínhamos espaço para entrar dentro da sala de ensaios porque o gajo queria montar a bateria toda. Eu lembro que ele chegou a ter 14 tons, portanto 14 tontons e pronto, peles, e chegou a ter 14 peles e 18 pratos com um gongo por trás. Então nos espetáculos ele não tinha sítio para entrar para dentro da bateria. Tinha que lá ir um gajo que andava connosco, que ficava no palco, porque eu e o Joca fazia o som e eu fazia a luz. Nós estávamos lá à frente e então vinha um sujeito que tinha que afastar 2 timbalões para ele poder entrar e depois tornava a metê-los ali na posição, porque o gajo tinha tanta parafernália que não tinha sítio para lá entrar. E foi quando o Tosé saiu dos Tantra, porque os Faíscas já lá ensaiavam na nossa sala de ensaios, que tiveram essa ideia de fazer música eletrónica, porque os Tantra, aí naquela altura as bandas era o rock sinfónico, aquela coisa mais clássica. E o Paulo e o Tosé tiveram a ideia de fazer uma banda mais pop. Naquela altura havia, ainda era antes dos Duran Duran, havia uma banda que agora não me lembro o nome, que os gajos adoravam, Spandau Ballet, que também eles e era uma outra que era que agora não me lembro, que o Tosé adorava aquilo. E então o gajo baseava-se nas bases desses grupos para os Heróis do Mar. E depois o Pedro Aires Magalhães fazia aquelas letras famosas que as pessoas conheciam e o Rui Pregal aquelas roupas. E aquilo quando bateu com força. Nunca mais me esqueço daquele famoso 25 de novembro lá no Rock Rendezvous, que apareceu lá à porta, era como é que ele se chamava? Jaime Neves, com carrinhas e chaimites, diziam-lhe que ia haver ali uma revolução de direita com os Heróis do Mar e eles queriam interromper o concerto, mas não, o concerto aconteceu e foi um sucesso. Estive lá nesse concerto, isso foi muito giro. Exatamente. Começou com o Rui a distribuir flores. Exatamente. Na altura do Variações, também. Exato. Lá, também lá andava. Variações tinha ido prestar provas para cantor do Corpo Diplomático. Exatamente. Mas foi recusado. Exatamente. O primeiro concerto que o Variações fez lá no Rock Rendezvous, ele tinha uma música que era Erva Daninha, e o gajo andou a tarde inteira no Hospital de Santa Maria, que era mais acima, a encher um saco de serapilheira cheio de relva, que andava assim a tirar a relva do chão, e depois durante o espetáculo, quando cantou essa música, atirava a relva para cima das pessoas. Eu sou Erva Daninha e atirava aquilo, foi muito divertido. E o último concerto que ele fez foi no Rock Rendezvous também, já mal, mas ainda... Mais, Sr. Jorge. A certa altura tornaste empresário dos Heróis. A certa altura, Sim. ainda o Pedro esteve com eles, eu jogava, tinha sido o Vítor. Nos últimos meses. Aquilo é assim, quando era na altura dos Tantra, o Manuel Cardoso é que era o empresário, digamos, o agente. E entretanto, quando acabaram os Tantra e a gente formou os Heróis do Mar, não havia ninguém para tomar conta daquilo. Eu tinha jeito para, ainda hoje, tinha jeito para falar e para vender o peixe e aquelas coisas.
E eu dizia, pá, isto assim não vai lá, a gente temos que ter aqui um agente e não sei o quê. Entretanto, a minha experiência do Stantra, porque nós quando íamos para a estrada com o Stantra, eu é que recebia o cachê, eu é que montava a aparelhagem, eu é que conduzia a carrinha onde os gajos iam e não sei o quê. E conhecia nessa altura já muitos agentes da província. O meu amigo Cipriano, que entretanto já faleceu, pá, que era dos maiores agentes lá do Norte, arranjava-nos sempre imensos espetáculos lá para a província. E como eu conhecia muitos agentes, eu disse ao Pedro Aires e ao Tosé, pá, se vocês quiserem eu conheço uma data de gente, e começo a mandar umas cartas, naquela altura não havia faxes, e foi assim, e fiquei a tratar dos assuntos dos heróis do mar durante, pá, não sei, 2 ou 3 anos, corremos o mundo inteiro, e tive jeito para aquilo, olha, nunca levei uma boca, nunca levei um calote, sempre pagaram direitinho, tinha jeito para aquilo. Depois disso cheguei a ter os chutes, cheguei a ter o 7º Legião. A última banda que eu tive foi o Paulo Gonzo, há 3 anos atrás, mas uma das bandas que mais gostei nos últimos anos de trabalhar foi com os Quinta de Bilo. Tive 3 anos como road manager e agente dos gajos, uma banda espetacular, pessoas muito giras, sofrem o preço de não viver dentro da cidade, percebes? Estão em Tomar, mas ainda hoje considero das bandas que têm o melhor espetáculo ao vivo. E ainda hoje em dia é uma banda que não é muito falada nos mídias e que não sei o quê, mas é uma banda que faz 50, 60 concertos por ano. Eu lembro que eu morava em Benfica, na altura dos Heróis do Mar, cheguei a ser manager das Doce também, durante um certo tempo, mas lembro-me que tinha a cama e na mesinha de cabeceira tinha o telefone e o fax. Na mesinha de cabeceira. Então eu tratava tudo ali na mesinha de cabeceira da minha cama, percebes? E tinha fotocópias de contratos, um monte enorme de fotocópias. Então os agentes ligavam a perguntar se os Heróis do Mar estavam livres para determinado dia. E eu, só um minuto, abria a agenda, está livre, sim senhora. Até quanto é que custa? Eu dizia o preço pelo telefone. E depois mandava por fax a minuta do contrato. De manhã, à noite chegava a casa, já lá tinha a resposta a dizer sim senhora, concordamos com tudo. No dia seguinte metia o contrato num envelope e enrolava um rolinho para aí, não sei, 25 ou 30 pósteres dos Heróis do Mar, e no dia seguinte mandava aquilo para a estrada. E quando chegávamos aos sítios aquilo estava tudo impecável, tudo tratadinho, obviamente com as condições que naquela altura eu cheguei com eles a tocar em palcos em que o palco era palha, portanto eram montes de palha, fardos de palha, aí com 1,5 m de altura, e acima punham tábuas em cima daquilo, e encostado à parte de trás disso, que eles chamavam palco, tinha uma caminhoneta daquelas de lona, que era o camarim. Punham lá dentro uma lâmpadazinha, uma mesa e 4 cadeiras e fazíamos ali os espetáculos. Mas isso era mesmo one man show. Eu fazia tudo. Eu com os Heróis do Mar, nós tínhamos uma Bedford Seta, que era das primeiras carrinhas de 9 lugares que apareceram. Então, eu acordava de manhã, ia buscar a carrinha, depois encontrava-me com eles no Vavá, na Avenida de Roma, encontravam-se lá todos, punham os gajos todos dentro da carrinha, o backline dentro da carrinha, porque Tosé Almeida nessa altura já usava os octopads, que eram aquelas baterias eletrónicas e ocupava pouco espaço. Então punha os gajos dentro da carrinha, levava os gajos para o sítio que fosse, para Bragança. Chegava lá ao sítio, punha os gajos no hotel, ia para o sítio do espetáculo, descarregava sozinho a carrinha, metia o material em cima do palco, montava o material todo. Depois de estar tudo montado, estava lá uma empresa de som qualquer, ia para a mesa de som e fazia um line check às vias dos microfones. Depois dizia ao gajo, não mexam em nada. Punha-me na carrinha e ia ao hotel buscar os músicos. Levava-os para lá, por volta das 6 da tarde, punha-os em cima do palco, ia para a mesa de mistura, fazia o ensaio, o soundcheck. A seguir tirava-os de palco, levava-os perguntava ao senhor da organização onde é que era o jantar. Isso era um restaurante não sei quantos. Levava os gajos para lá, sempre eu a conduzir, punha-os a comer. Acabávamos de comer, íamos para o sítio do espetáculo, punha-os no camarim. Ia ver se estava tudo ok no palco, não sei o quê. Ia receber o dinheirinho. Recebia o dinheirinho, chegava ao camarim, dizia, rapaz, está tudo pronto, está tudo pronto. Punha-os na escadinha que dava acesso ao palco e dizia aos gajos, esperem só 2 minutos que é o tempo de eu chegar lá à frente à mesa. Ia pelo meio das pessoas todas, chegava à mesa, ligava à mesa, mandava apagar as luzes, os gajos entravam em palco, fazia o som. Quando eles estavam na última música, dizia ao gajo que estava ao meu lado na mesa de som, não mexas em nada. Saía da mesa, atravessava as pessoas, ia ao palco, estava à saída do palco à espera deles. Metia-os no camarim. Eles davam os autógrafos enquanto eu desmanchava o backline sozinho. Carregava o backline todo na carrinha. Ia buscar os gajos ao camarim, metia os gajos na carrinha, levava-os para o hotel. Punha-os a dormir. No dia seguinte acordava-os a todos, toque, toque, toque nos quartos todos, punha-os na carrinha e trazia-os para Lisboa. Não me perguntes quanto é que eu ganhava. Muito pouco, muito pouco. Não, mas foi divertido. Foi divertido. E
Isso é que era rock and roll. Pois. Isso é que era rock and roll. E olha, tu e o Tosé tinham uma ligação especial às 12. Tínhamos uma ligação especial. E isso teve alguma influência no primeiro contrato dos Heróis com a Poligrama? Epá, eu sempre estive muito ligado à Poligram porque conheci o Tosé Brito durante muito tempo, conheci a Lola na Poligram, a Aurora, que era promotora naquela altura, e por causa das Doce e dos Heróis de Mar, eu morava em Benfica e estava muito tempo na Poligram. E lembro-me que fiz lá uma certa força, a gente naquela altura era as cassetezinhas, para gravar aquilo. E havia um certo receio por causa daquela coisa da postura deles e dos fatos e da arte marcial e das bandeiras e não sei o quê, mas eu acho que tudo aquilo resultou como uma boa jogada de marketing, percebes? Independentemente de... Eu dá-me a ideia que dentro das bandas de rock, do chamado rock português, foi das primeiras bandas a ter refrão, que era uma coisa que não existia naquela altura. Eu lembro, lembro-me dos UHF, com os cavalos de corrida, e o Jorge morreu e não sei o quê, mas não havia refrão, não era a chamada cultura pop. E acho que foi com os Heróis, aquela história do amor e do paixão e não sei o quê, as pessoas finalmente à noite dançavam e eu via nas discotecas as pessoas a dançar aquilo e a cantar o refrão, que era uma coisa que até ali não... E foi a primeira banda a apostar no visual. Naquela altura... Uma das, digamos assim, um dos eixos que a gente tem andado a descobrir com esta investigação é a ligação com o teatro desse primeiro período do rock português, quer dizer, não só os Heróis, mas os próprios Tantra, etc. Ou seja, a encenação da música, se quiseres, tornou-se uma coisa bastante importante depois daqueles primeiros tempos do punk e das bandas punk. Sim, Até chegarmos, por exemplo, ao caso do Farinha, que era um outro género de teatro. Pois, o Farinha era basicamente teatro. O Tantra era aquele tipo de encenação que... Aliás, o rock sinfónico, por aquilo que eu sinto, o rock sinfónico, tu não conseguias estar 2 horas a ouvir uma banda de rock sinfónico, porque aquilo não era aquela métrica direita que dá para dançar, não é? Portanto, tu conseguias estar 2 horas, e ou estavas de olhos fechados, ou tinhas fumado alguma coisa e estavas ali assim a ouvir aquilo, ou então, não tinhas para onde olhar, à segunda música aquilo estava tudo visto. E isso é uma das coisas que eu tiro o chapéu ao Manuel Cardoso, foi o gajo, para cada tema, tinha uma encenação, e saía tudo da cabeça dele. Tipo situações que eu lembro, nesse espetáculo que ele tinha uma coisa muito gira, que era, o palco era só luz negra a determinada altura, e ele estava vestido com um fato daqueles muito justinhos, como parecido com estes do surf hoje em dia, todo preto, e com uma cabeça de plástico branca, percebes? Então tu olhavas para o palco e vias a cabeça só a andar, que era só com luz negra, parecia que ele não tinha corpo. E a certa altura ele está com a mão aqui atrás e tira faz assim à mão e aparece uma pistola de cor de laranja shocking, que aquilo com a luz negra via-se ao longe. Então, é muito giro, porque o gajo fazia assim, tirava aquilo e a certa altura, no final de uma música, não sei se era à beira de fim, ou já não me lembro, o gajo simulava um tiro na cabeça e então aquela parte branca saltava-lhe do corpo e caía no chão, percebes? E as pessoas adoravam aquela porcaria. Essa banda, pronto, era aquilo que eu te disse, as máquinas de fumos, a luz negra, a encenação daquelas máscaras que ele ia comprar a Londres, aquelas máscaras dos monstros e do não sei o quê, de toda aquela teoria do rock sinfónico, dos Yes, e o gajo identificava-se com aquela porcaria, portanto, e as pessoas estavam ali hora e meia, embora não houvesse um registro gravado das músicas, mas tu estavas hora e meia a olhar para o palco e divertias-te, porque cada música, embora não as conhecesses, e não desse para trautear, porque aquilo não tinha grandes refrões, mas tu estavas hora e meia preso ao espetáculo. E os Heróis de Mar era basicamente a mesma coisa, embora os Heróis de Mar, uma das ideias daquilo também era chocar um bocado as pessoas, não é? E eles faziam questão em que as pessoas, quando saíssem dali, se ficassem a lembrar do espetáculo 2 ou 3 dias depois, não é o que acontece hoje em dia, que tu vais ouvir um concerto, bebes uns copos e no dia seguinte não te lembras o que aconteceu. E isso foi giro, embora naquela altura era mesmo por carolice, porque não tinhas que fazer tudo de raiz, não havia empresas não havia vídeo, não havia pirotecnia, não havia projetores de retro, não havia elevadores no palco, não havia todas essas coisas que hoje em dia... Eu lembro de um amigo meu que me disse uma vez, quando eu fiz os Pink Floyd em Alvalade, os Pink Floyd estavam em palco e a primeira fila de pessoas estava a 22 metros do vocalista. Porque o palco ainda era grande, para a frente, e depois tinha uma rampa enorme, depois tinha 4 metros de barreiras, depois tinha mais uma outra barreira. E o que ele me disse foi assim, estavam 60 mil pessoas dentro do estado de Alvalade, mas se não fossem os Pink Floyd, estivessem em cima daquele palco, se fosse eu, se fosses tu, Jorge, se fosse ele, as pessoas tinham adorado o concerto à mesma.
Ou seja, tu não identificas quem é que está em cima do palco. Estão lá 5 gajos que podem ser eles ou podem não ser eles. Ainda por cima, os Pink Floyd, como tu sabes, não improvisam. Aquilo é tudo milimétrico. Portanto, isso é uma coisa importantíssima hoje em dia, que é as pessoas identificarem-se com quem está em cima do palco. Daí que bandas como os Chutes e afins identificam-se porque eles falam da tua vida, falam da experiência das pessoas que estão a vê-los, tocam no teu dia-a-dia, percebes? E o visual é importante, mas hoje em dia, eu aqui no Atlântico tenho experiências disso, bandas famosíssimas que chegam aqui e debitam os temas e só conseguem manter a atenção das pessoas sobre o palco devido a tudo o que se passa em palco. Percebes? Os gajos a voarem, os gajos a desaparecerem, os ecrãs de LEDs, coisas a aparecer percebes? E isso é um bocado, pronto, desvirtua um bocado a parte musical, mas pronto, é o futuro. Olha, tu acompanhaste os Heróis também naquelas deslocações a Paris, logo no princípio. Sim, fomos 2 ou 3 vezes a Paris. Eu lembro-me que a primeira vez que fomos a Paris pedimos a Ford Transit às 12. E então, as 12 tinham um PA que tinha sido comprado em Paris, que era da GBL, um PA bom, e nós cá tínhamos pintado o PA de branco. Foi a primeira vez, e a única, então elas iam fazer espetáculos e o PA era branco, as colunas estavam todas pintadas de branco, tinha a ver com elas, pronto. E uma vez pedimos a elas a carrinha e o PA e fomos para Paris com um PA branco tocar ao Zenith e há uma coisa gira, lembro-me disso perfeitamente, que era as viagens, nós íamos de carrinha, a carrinha dava 100 a hora, 70, carregada, e então nas autoestradas do sul de França, aquilo, hoje em dia já não, as autoestradas não podem ter retas, tens que andar sempre em curva para ires agarrado ao traçado e não adormecer. Mas em França ainda existem essas autoestradas, tens retas de 20 km. Então aquilo, como não era preciso mexer no volante, eu lembro-me que punha um tijolo em cima do acelerador, eu ia a conduzir, ia aqui o Paulo, o Rui, o Carlos Maria e o Pedro. E aqui entre os 2 bancos fazíamos uma mesinha e íamos a jogar às cartas em plena autoestrada e eu só pelo canto do olho é que olhava para a estrada, tinha o tijolo em cima do acelerador. Mas, e fiquei impressionado porque nós chegávamos a Paris e eles não nos conheciam lá nenhum, não conheciam as músicas, não sei o quê, mas a estética e a sonoridade, os franceses adoravam aquela porcaria. E ficámos lá com muitos fãs e depois disso fomos lá mais 1 ou 2 vezes. Depois, entretanto, eu deixei-os e eles continuaram a ir lá. E fizemos também 1 ou 2 viagens a Macau muito interessantes. Os macaenses a cantar o amor e a paixão. Lembro-me que em Macau não havia discotecas, boas discotecas, havia coisas pequeninas. E nós estivemos lá para aí 1 mês e ao primeiro dia, ao segundo que chegámos a Macau, ao primeiro ou segunda noite, um amigo nosso lá de Macau levou-nos a Hong Kong. E tu, naquela altura, não havia aeroporto em Macau, tinhas que ir de Overcraft, de Macau para Hong Kong e vice-versa. E então, ao segundo dia, fomos a uma discoteca em Hong Kong, que ficava no 3º andar de um arranha-céus, mas uma discoteca gigantesca, para 2.000 pessoas, e que tinha no hall de entrada da discoteca lá em cima, tinhas Ferraris, Maseratis, Lamborghinis, que ainda hoje estou para saber como é que eles os meteram lá em cima. E o mais giro é que nós entramos na discoteca e à 2ª ou 3ª música tocou o Paixão dos Heróis do Mar. Imagina! O disco tinha saído há 1 mês em Lisboa, estávamos do outro lado do mundo, ninguém conhecia lá os Heróis do Mar e quando entrámos na discoteca estava a tocar o Paixão dos Heróis do Mar. Foi divertidíssimo. E vi um conceito nessa discoteca que ainda hoje ninguém faz em Portugal, que é as bebidas não alcoólicas são oferecidas. Só pagas o álcool. As Coca-Colas, os sumos, as águas, tens mesas corridas onde tu te vais servir, não tens que pagar nada disso. Mas essas viagens a Macau foram espetaculares. Vocês prolongaram a estadia lá bastante tempo. Prolongámos a estadia e às vezes chegávamos aos sítios, íamos para tocar um ou dois sítios, que se não tínhamos mais nada na agenda marcado, tocávamos lá nas discotecas, eles pagavam-nos as despesas todas, as comidas, não sei o quê. Conhecia a China à custa disso, íamos à China fazer compras e era ótimo porque os Heróis tinham uma vantagem. Uma banda de rock, não consegues meter uma banda de rock a tocar diariamente numa discoteca, obviamente, não é? E porque não tem nada a ver com o resto da música. E os Heróis, a discoteca começava a tocar a música à meia-noite, à 1h30 da manhã baixavam a música, os Heróis entravam e as pessoas continuavam a dançar ao mesmo ritmo, percebes? Portanto, era um update que tu fazias na noite e passado 1 hora os gajos paravam de tocar e as pessoas continuavam. É preciso dizer que naquela altura aquilo era playback, não é? Tinhas lá o Revoxzinho, não tinhas condições para estar a montar tudo, mas à custa do Revox, aquilo era... E a Espanha também, discotecas em Espanha, tocávamos ao ar livre, praças de touros, foi divertido. Essa viagem a Macau parece que foi o que voltou a reaproximar os Heróis, porque aparentemente eles tiveram ali um período de... Isso acontece com a maior parte das bandas. O problema ali era um problema de direção musical
E às vezes quando as pessoas, por exemplo, olha, posso dizer que essa viagem a Macau, a primeira, veio dar à luz o álbum Macau, que para mim é do concept álbum mais bem conseguido dos Heróis, com uma sonoridade, toda a gente lhe caiu a boca, epá, e aquilo tinha uma produção espetacular. Lá está, não tinhas o tal tema que puxasse o álbum, não tinhas o tal tema comercial com refrãozinho e não sei o quê, mas foi dos melhores álbuns dos Heróis e aliás, se tu olhas para a capa do álbum, ainda hoje vês que as fotografias que lá estão foi dessa viagem a Macau, desde os bilhetezinhos do avião, à cena da discoteca, aos bilhetes de entrada lá no casino, porque sabes que em Macau as pessoas que trabalhavam para o governo português eram proibidas de jogar, não podiam jogar. E então nós fizemos lá um vídeo e o realizador era português, estava lá em comissão, e os operadores de câmara e isso tudo. E então, epá, como era proibido, quem trabalhava para o governo português naquela altura era proibido de jogar, não podiam ir para o jogo. Então, epá, eu achava estranho que aquilo durou para aí 3 ou 4 dias o vídeo, e às 8 da manhã, quando eles nos iam buscar ao hotel, naquelas carrinhas muito pequeninas, que a gente parecia que ia com os pés no chão, epá, o realizador e os operadores de câmara com umas olheiras até aqui. Eu disse, mas o que é que se passa? Epá, estamos todos rotos. Epá, é que nós entramos no casino às 4 da manhã, porque os fiscais já lá não estavam, então entravam no casino às 4 da manhã, saíam de lá às 6 ou 7, iam a casa tomar banho e às 8 iam para os empregos. É essas imagens que a gente já andou à procura e não encontra. Encontramos um conceito, Eu vou ver. um conceito lá no Fórum Macau. Foi onde a gente fez, exatamente. Mas que é mal filmado, é uma coisa... Com um palco oval, Isso está no em que o Tosé e o Carlos Maria, o baterista e o teclista, estão dentro de um buraco. O palco era assim oval, percebes? Então aquilo tinha 2 buracos, onde estavam os instrumentistas, e o Paulo, o Rui e o Pedro andavam cá em cima, tinhas pessoas a toda a volta. Olha, é uma coisa que aqui ainda não se fez. Eu agora para os chutes tivesse a ideia de tentar fazer aqui o palco ao meio, mas não deu. Mas lá estamos a falar em 86, em 86, e fizemos a primeira parte de um sujeito japonês que era o Marco Paulo lá do sítio. Epá, iam milhares de pessoas atrás do gajo de qualquer sítio onde ele fazia o espetáculo. Bailarinas e não sei o quê. Epá, e o gajo era famosíssimo, vendia milhões de discos e fizemos a primeira parte fizemos o espetáculo normal lá no fórum para a comunidade portuguesa. E os gajos gostaram lá, o gajo do Senado, gostou daquilo e convidou-nos para abrir para esse gajo. Pá, foi um espetáculo para 20 e tal mil pessoas, as miúdas histéricas, sabes? Aquilo que se passava com os Beatles nos anos 60, passava-se com aquele gajo. Com os toureiros em Espanha. Exatamente. Então, como é que deixaste de estar ligado aos Heróis do Mar? Epá, eu estava no Rock Rendezvous nessa altura e, entretanto, comecei a fazer um programa que era o Luz ao Clube, não sei se vocês se lembram, na rádio comercial, que eu falei com o Jaime Fernandes, que neste momento é meu administrador aqui na casa, e o Jaime Fernandes tinha um programa que era uma Música na América. E eu, depois de muitas vezes lá o ir chatear, eu convenci-o a ter na antena um programa só de música portuguesa, porque era um dos grandes problemas que havia naquela altura, que era o Rock Rendezvous tinha bandas todos os dias. Tirando os GNRs, os Heróis do Mar, as bandas mais famosas, os Chutes e não sei o quê, eu tinha lá bandas diariamente, e bandas muito giras, os Afonsinhos, foi uma banda que apareceu lá, e N outras. E eu não via-me um bocado apertado, porque assim, tirando as pessoas que estavam lá a ver os espetáculos, era muito difícil, as discotecas não passavam aquilo, as rádios não passavam, então convenci o Jaime Fernandes a fazer a ter lá um programa no FM, e eu chamei aquilo Luz ao Clube, só passava música portuguesa, que eram 2 horas ao sábado no FM, e eu entrava para o estúdio a seguir ao Jaime Fernandes, que ele tinha a música na América, até às 8, e eu entrava das 8 às 10, e a seguir a mim entrava o António Sérgio. E comecei a fazer esse programa de música portuguesa. Entretanto, a meio, que durou para aí 2 anos, posso dizer que todas as semanas estreiei um tema, até hoje mais ninguém conseguiu fazer isto em Portugal. Eu entrava no estúdio de gravação do 7º Legião e, às escondidas da banda, falava com o técnico e ele fazia-me uma cópia de um tema que ainda não estava misturado, para eu passar na abertura do Luz ao Clube. Portanto, estás a ver, tive 2 anos, 52 emissões por ano, fiz 104 emissões, em todas elas, o primeiro tema era uma estreia nacional, atenção. E, entretanto, estava a meio do Luz ao Clube e convidaram-me para fazer um programa também de música portuguesa na RTP. Entretanto, havia pouco dinheiro para fazer aquilo, mas eu lá comecei aquilo que se chamava Clipomanias, que era um programa que dava às quartas-feiras, à tarde, durante 1 hora, que era gravado no Rock Rendezvous, em que, ao princípio havia dinheiro, então vinha operadores de câmara, vinha realizador, vinha maquilhadora, vinha tudo. Aquilo eram 26 programas.
ao fim do 10º programa o dinheiro gastou-se, então já não havia dinheiro quase para nada, mas nós tínhamos que manter o buraco na grelha ocupado, então eu para o fim já era apresentador, realizador, montava o programa. O Alturas Vídeo era em Benfica, num barracão, que metade do barracão era uma oficina, a outra metade era um estúdio em que ele, além de fazer mistura para programas, também trabalhava na duplicação de cassetes, daquelas coisas que a gente gosta, estás a perceber? E aquilo, o gajo punha uma cassete e saíam 200. E eu estava com o Clipomanias às quartas-feiras, estava com o Luz ao Clube aos sábados e estava todos os dias no Rock Rendezvous. Comecei a ficar cada vez com menos tempo para andar com os Heróis de Mar. Eu lembro, para o fim, nos últimos 6 meses, e os Heróis tocavam muito, os Heróis faziam 50, 60 datas por ano. E eu tinha que ir com eles para a estrada. O meu programa era o sábado. E o sábado, como tu sabes, é o dia em que todas as bandas tocam mais. E o meu programa, o Luz ao Clube, era o sábado. Então, eu para o fim já gravava o programa durante a semana para passar em diferido ao sábado. E aquilo estava-se a tornar um bocado complicado. O resultado, comecei a desleixar um bocado a banda, a acompanhá-los menos e a prestar-lhes menos tempo. E até que há um belo dia em que o Pedro Aires e o Tosé chegam ao Rock Rendezvous e dizem: Pita, como é que é? A gente disse: assim não dá. E na boa eu disse-lhes: peço desculpa, mas eu não posso continuar com vocês. Nessa altura apareceu o Vítor Silva, meu grande amigo, que entretanto montou uma empresa que era os Malucos da Pátria, ali ao pé do Liceu Camões, e os Heróis foram para ele porque eu não tinha mesmo tempo. Porque eu estava no Rock Rendezvous todos os dias. Todos os dias tinha bandas, tinha que estar a contratar bandas diariamente. Tinha que abrir a porta, tinha que fazer som de cheques, não sei o quê. Mais o Luz ao Clube, mais o Clipomanias, não deu. Não deu e afastei-me. Resultado, estive no Rock Rendezvous até 90, que foi quando aquilo fechou, o último dia. Estive lá do princípio ao fim. E, entretanto, o Álvaro Ramos, que hoje em dia é o administrador da RB, que é muito meu amigo há 20 e tal anos, trabalhou com o Ricardo Casimiro na turnê. Porque, entretanto, eu também fazia para a turnê de stage manager. Quando a turnê começou, chamava-se On The Road Music. Os Tubes, em Cascais, foi o primeiro concerto que o gajo fez, eu já lá estava como stage manager. Sempre falei bem inglês e sempre me interessei por aparelhagem, estás a ver? E então, eu era stage manager, era a ponte entre a produção dos estrangeiros e o Ricardo Casimiro da turnê. Portanto, além disso, ainda tinha isso. E no Rock Rendezvous, o Álvaro Ramos começou a levar lá bandinhas pequeninas, bandas de punk pequeninas. Eu tive lá os Waterboys, tive lá os Teardrop Explode, tive lá o Dr. Feelgood, pronto. E, entretanto, o Álvaro começou a fazer lá bandas e ele formou uma empresa que se chamava Promo Eventos, que pertencia ao grupo Promo Grupo, ali na 5 de Outubro. E, entretanto, eu, quando não estava no Rock Rendezvous, ia lá ter com ele, porque, entretanto, fazia os espetáculos dele. Os espetáculos no Coliseu dos Recreios de Lisboa, no Coliseu do Porto, e naquela altura havia aquela coisa de trazer o Caetano Veloso e a Maria Bethânia, e os brasileiros sempre tiveram riders técnicos muito complicados. Os gajos são todos muito meticulosos, o palcozinho com a altura certa, a Bethânia só mete o pé em cima de Blue Navy, que é aquele azul de alcatifa, Blue Navy. Os gajos sempre foram muito mariquinhas nisso. E eu já nessa altura ajudava o Álvaro Ramos a fazer a produção executiva dos espetáculos. Entretanto, quando o Rock Rendezvous fechou, em 90, foi quando o Álvaro Ramos me ligou a dizer: caiu-me aqui o contrato da Tina Turner. O Ricardo Casimiro tinha feito os Rolling Stones, foi o primeiro concerto de estádio que houve em Portugal, e passado uns meses o Álvaro liga-me a dizer: caiu-me aqui o contrato da Tina Turner em cima da secretária, aquela pequenina naquela altura era 60 mil contos, o cachê dela. Não tenho dinheiro, estou à rasca, não sei o quê, mas eu quero fazer um espetáculo. E eu disse-lhe: vamos aí à procura de gajos com dinheiro, até ao Taveira fomos, tentar sacar dinheiro, fomos a uma data de empresários e não sei o quê, 60 mil contos naquela altura, uns miúdos e tal, quem é que acreditava em nós? Nós tínhamos o contrato da Tina Turner e ela deu-nos um deadline de 15 dias. Entretanto, conhecemos o senhor, mas essa cena da Tina Turner, encontramos o Nuno Brancampo e lá o convencemos e não sei o quê, e o gajo investiu naquilo. E fizemos a Tina Turner, e aquilo deu um imenso dinheiro, aquilo deu um lucro do caraças. E o Nuno Brancampo, o gajo era despachante, ainda é. Era despachante das alfândegas. E de repente viu: o que é isto? Que negócio é este? Invisto aqui tanto e passado um mês tenho mais um terço, assim de repente. E foi assim que se formou a empresa RB. A RB, Ritmos e Blues, não quer dizer Ritmos e Blues, aquilo quer dizer Ramos e Brancampo. Entretanto, o Rock Rendezvous fechou e comecei-me a dedicar às produções internacionais. Fiz Tina Turner, fiz o David Bowie, fiz o Bruce Springsteen, fiz o Michael Jackson, fiz o Prince, fiz o Bryan Adams, fiz o Joe Cocker. Estás a gravar?
Estou sim, senhor. É que senão depois já não me lembro disto tudo. E fiz os concertos todos de estádio. O RB foi a primeira empresa em Portugal a levar um concerto de estádio para o Algarve, que foi os Dire Straits. Fizemos em Alvalade e depois fomos fazer ao estádio de São Luís, em Faro. Agora estás a ver, naquela altura, um gajo fazer a produção executiva de um concerto de estádio a 300 km de Lisboa. Com palcos, com caminhões, com gruas, com empilhadores. Foi a loucura, mas por acaso correu muito bem. Mas era tipo, eu tinha que construir estradas para as gruas entrarem dentro dos estádios e os empilhadores e não sei o quê. Hoje em dia está tudo mais facilitado. Agora o Phil Collins em Alvalade, aquilo já é limpinho, já não custa nada. E, entretanto, estive na RB muitos anos. Depois começámos a fazer o Superbox Super Rock. O primeiro Superbox Super Rock foi lá embaixo em Alcântara. E nessa altura juntaram-se as 3 empresas grandes em Portugal, que era a RB, a Turnê e a Música de Coração. Apareceu naquela altura a Música de Coração. Começámos a fazer os Superbox Super Rocks. Entretanto, graças a... Foi na vez que se juntaram, pronto. Entretanto, quando acabou esse espetáculo, aquilo correu tudo muito bem e comecei a trabalhar para as 3. Então já fazia produção executiva para a Turnê, para a Música de Coração e para a RB. E andei muitos anos a fazer isso, pronto, até que em 97 eu estava com os Quinta de Bill e estava com o Paulo Gonzo, porque entretanto a minha relação de amor-ódio com o Paulo Gonzo, fui eu que lancei a Gogral Blues Band, fui eu que lancei a Gogral, lá no Rock Rendezvous. A Gogral era uma banda do caraças, só que aquilo, cantavam em inglês e não sei o quê, aquilo davam grandes espetáculos, mas os discos não vendiam nada. Entretanto, o Paulo decidiu fazer uma carreira a solo. Ainda ao princípio começou a cantar em inglês. Eu disse: Paulo, não te metas nisso, vamos cantar em português. Em português, Pita, tu és maluco. Nem que eu morra à fome, nunca hei de cantar em português. Eu hoje em dia devia ter essa gravação, mas pronto, não tenho. Foi uma vez no camarim do Rock Rendezvous que ele me disse que preferia morrer à fome a cantar em português. E em 97 estava a fazer o primeiro festival da Imperial no Porto, foi o primeiro e último, feito pela Turnê, quando me ligaram daqui da Expo, que era o João Brites. A Inês Mota trabalhava para o João Brites em 97, e eu estava no Porto a fazer aquilo, e a Inês Mota liga-me e o João Brites a dizer: a Expo vai ter um sítio que se vai chamar Videoestádio, que era a Praça Sónia, e a gente acha que tu és a pessoa indicada para construir aquilo e tomar conta daquilo. E entretanto eu disse-lhe: está bem, mas agora não posso, estou em turnê só para o mês que vem. Resultado, eu não me apercebi disso. Depois desta conversa telefónica, no dia seguinte já era funcionário da Parque Expo, sem saber. Apareci 15 dias depois, o João Brites doido: eu jogava que podia contar consigo, você teve 15... Mas eu não confirmei nada. Não, mas você já é funcionário, já tem número de funcionário, já tem contrato, já tem tudo. Pronto, vim para aqui para a Expo e construí a Praça Sónia desde a primeira pedra. O projeto foi feito, o Pera estava cá, nessa altura. O Pera já tinha mexido no projeto, depois o Pera foi-se embora, eu acabei o projeto, construí a Praça Sónia toda. E quando comecei a Expo, disse aos Quinta de Bill: desculpem lá, mas eu agora vou estar aqui um ano inteiro, ou quase um ano, portanto, quando eu sair logo se vê. E fui diretor da Praça Sónia até ao fim da Expo. Entretanto, a Sónia continuou, o ano de 99 quase todo, e entretanto o Sr. Soares Louro, que era o administrador aqui do pavilhão e da parte de produção executiva da Expo, convidou-me para vir aqui para o Atlântico, porque o Atlântico nessa altura estava a despertar, não é? As bandas estavam, o famoso Rockódromo, que o nosso presidente Sampaio, quando era presidente da Câmara, nos andava a prometer durante muito tempo. Finalmente temos o nosso Rockódromo. E deixei a Praça Sónia, que entretanto foi desativada, ainda existe, mas aquilo tem um problema por ser ao ar livre e devido à configuração, e na minha opinião está ao contrário, ela devia estar virada para o Rio, e está virada para Moscavide, portanto tu estás ali a dormir e não podes por causa do barulho. E pronto, e desde 99 que estou aqui. Faço um festivalzinho por ano, que é o Festival do Hermal, para não perder a pica. É lá em cima em Vieira do Minho. Faço todos os anos o Hermal para não perder a pica. E fiquei aqui. O teu amigo já tem 48 anos, está velhote, e passa-me aqui tudo pela mão, as maiores bandas do mundo, estou satisfeitinho. E tu também estás como eu, estás igualzinho e não temos cabelos brancos. Mas sabes o que é que me custa hoje em dia? Está rodado e está na velocidade de cruzeiro, chegam aqui as maiores bandas do mundo, isto, O Pavilhão Atlântico em 2001 ganhou o award Melhor Arena do Mundo. A melhor arena do mundo em 2001. Porque é nova e foi toda pensada de raiz. Vais ter os prémios MTV Pro. Vou. E olha, com
experiência toda acumulada, tu e de outras pessoas, porque é que achas que a música portuguesa nunca foi, digamos assim, muito projetada no estrangeiro? Quer dizer, há assim Epá, partindo do princípio que é português, não é? Na minha opinião, porque há bandas com muita qualidade. Agora, também te digo uma coisa, estas bandas com muita qualidade em Portugal, se cantarem em inglês e forem lá para fora, epá, há mais 500 iguais, percebes? Isso é a minha sensação. E posso dar o exemplo, epá, os GNR já tentaram, os Chutes já tentaram. Tirando Madre Deus, que tem aquele conceito atípico, em que epá, até os japoneses choram ao ouvir Madre Deus, já choravam ao ouvir Amália, percebes? Portanto, pronto. Agora, o chamado rock, ou a música moderna portuguesa, ou o que lhe quiser chamar, se saíres daquela zona do imigrante, ou dos gajos que ainda se identificam minimamente com a cultura portuguesa, porque tu vais agora à França e vais ao Luxemburgo e não sei o quê, os próprios miúdos com 17, 18 anos, filhos de imigrantes, já não conhecem nada de Portugal, percebes? Portanto, se tu saís a cantar português, tens esse handicap. Se saís a cantar inglês, epá, há mais 500 mil lá fora hoje em dia. É um problema que eu acho que Portugal só tinha uma solução para endireitar isto mais um bocadinho e além da famosa lei da rádio, não é? Que andamos nessa guerra há não sei quanto tempo. Há uma hipótese que eu acho que nós devíamos ter feito, que foi o que os espanhóis fizeram há 20 anos, fecharam as fronteiras. Porque nós consumimos muito anglo-saxónico. E se tu olhas para os topos, apercebes-te disso. A única forma do português safar era mesmo para fechar a fronteira. Os espanhóis, e tu também sabes isso, eu ouvia Madonna cantada em espanhol, eu ouvia U2 cantada em espanhol, percebes? E ias para as discotecas e tinhas o Sunday Bloody Sunday cantado em espanhol, e a Madonna e não sei o quê. Portanto, os gajos fecharam a fronteira para desenvolver o seu próprio... Cá, como essa castração não existe, tu trabalhas em rádio, preferes muito, mas já tens pouca opção, não é? Um dos problemas que eu sentia quando tinha um programa de música portuguesa, uma vez por mês saía um disco novo, portanto eu tinha que passar maquetes, e ainda me lembro que o Jaime Fernandes me chateava, porque havia uma norma na casa que era proibido passar cassetes, tinhas que passar cassete para Revox, para o fim eu já passava cassetes, mas é muito complicado. E hoje em dia eu continuo, ainda estava a jantar com o Zé Pedro, e o Zé Pedro dizia-me, desde o Rock Rendezvous, o gajo já tentou com o Johnny Guitarra. Houve uma altura em que o nosso presidente, o Sampaio, deu numa zona lá, um barracão lá ao pé das docas, mas aquilo também tinha uma data de problemas e não sei o quê, portanto é necessário também, cada vez mais, tens o hard rock lá em cima no Porto, mas em Lisboa, onde as bandas toquem e apareçam, a coisa é um bocado... é muito difícil. Felizmente tens a Soul Music, não é? E agora tens o MTV, onde os da Weasel está sempre a passar. Já há mais um bocado de escoamento para os vídeos de bandas, mas o mercado é pequeno e tu tinhas que fechar isto um bocado para deixar crescer o que está cá dentro. O Brasil também nunca foi a opção. O Brasil não é opção, tivemos exemplos dos Chutes, tivemos exemplos dos Delfins, que são coisas muito promovidas, mas eles não percebem a nossa língua. Percebes? E até acham que nós somos uns mariconsos, porque a língua portuguesa cantada para os brasileiros, que eu tenho, o meu amigo Paulo Junqueiro, que agora é diretor aqui da DMI, é o que ele diz, os gajos lá pensam que a língua deles é uma língua cantada, a nossa é muito, percebes, a fonética é muito aberta, e aquilo não é muito, mesmo os refrões em português, se tu saíres dos excessos e das delírio e não sei o quê, que é aqueles refrões, e os ídolos, o refrão do rock, não dá muito para trotear. E outra coisa que eu acho chato é a música portuguesa, as discotecas hoje em dia, com esta história do house e do hip hop e não sei o quê, o rock ficou completamente para trás. Não tem cabidela. Eu tenho amigos meus disc-jockeys que me dizem que usam o rock para mandar as pessoas embora para casa. Ou seja, às 4, 4 e meia, 5 da manhã, metem rock para as pessoas irem embora. E o que é que eles metem? Metem AC/DC e coisas afins, e metálicas e não sei o quê. Portanto, não sei, o mercado não é grande e cada vez mais o que eu noto é que isto vai dar para aqueles 10 de top, que esses quando gravam um disco vendem porque têm os seus seguidores, bandas novas é complicado, a menos que esquemas como os Chutes e como os do Weasel que fazem primeiro na estrada, criam o culto, criam os seguidores, e a partir daí começas a gravar discos e gravar vídeos, porque bandas novas é complicado. Agora tens uma coisa nova, que é fazer temas para anúncios. Ótimos para a TMN, para essa coisa toda. Então essas bandas, são os gajos que cantam o single do não sei o quê, pronto. Inclusive, bandas portuguesas, eu aqui no Atlântico tenho problemas, bandas estrangeiras que vêm aqui de renome, que metem aqui 18, 20 mil pessoas, 16 mil, e eu tento meter bandas portuguesas. E o que eles dizem é que, deixa estar, não vale a pena, isso é mais uma banda em palco, chatice, preparar o palco, não sei o quê. Era uma boa amostragem
para as bandas portuguesas, de repente, terem 18 mil gajos a vê-los. Eu lembro quando fiz a Tina Turner em Alvalade, em 91, levei lá os Delfins e disse ao Fernando, Fernando, anda cá a fazer a primeira parte, tocas 6 músicas. Então, a gente não pagava cachês às primeiras bandas. O que é que eles faziam? Registavam as músicas na direção, na Sociedade Portuguesa de Autores. Então, é tão simples como isso. Tu executas 6 temas que tenhas gravados em disco perante uma audiência de 60 mil pessoas. Eu vou-te dizer, naquela altura, os gajos foram buscar 1.200 contos. Em 1991, tocaram 6 músicas para 60 mil pessoas, no dia seguinte foram buscar 1.200 contos. E isto é outra forma de mostrar bandas ao público, metê-los na primeira parte das bandas. Hoje em dia, 80% dos artistas trazem a sua própria banda de suporte, outros não querem trazer nada, e outros ainda, é aquele esquema hoje em dia que eu acho horroroso, que é meterem um disco jockey a ocupar o tempo antes da banda. O que para mim, ainda outro dia na Anastácia aconteceu esse pormenor, foi o que eu disse aos gajos, mas um disco jockey para quê? O efeito do disco jockey é o mesmo, tu estás a meter música ambiente antes da banda entrar em palco, só que a diferença é uma diferença de volume. Não é? É pressão acústica em dBs, ou seja, a música que está a passar para as pessoas enquanto tu estás a entrar, se a levantares mais, as pessoas até dançam. Estar lá um disco jockey ou não estar é a mesma coisa, portanto, está um bocado complicado. Ou seja, quem já é famoso vai se tornar cada vez mais famoso, não é? Os primeiros 10 da nossa tabela de portugueses, coisas pequenas vai ser complicado. Mas apesar de... Tens de fazer era assim, à la féria. À la féria. À la féria. O gajo punha um barrete. Exatamente. Não, aquilo é uma cola que pões aqui pelo meio do cabelo e aquilo, o piquinho fica aqui assim. Metem o fio por dentro do cabelo, não é? Um gajo com o cabelo que eu tenho aqui. Mas olha, apesar desses condicionalismos, podemos dizer que a música moderna mudou alguma coisa na sociedade? Percebeste a que mudou em que aspecto? Em qualquer aspecto que seja. Para já mudou porque já temos uma boa cota de mercados em termos de venda. Não estou a falar só de música moderna. Posso dar um exemplo, por exemplo, o chamado Pimba, não é? Isso para mim não diz nada. Pimba, para mim é música, há a música popular, a música popular portuguesa. E a música moderna é rock para todos os efeitos. Portanto, a música popular, eu fiz aqui o Tony Carreira e posso dizer que fiz aqui uma produção a um nível de Anastácia, a nível de Shakira, já não falo de Madonna, mas pronto, a nível técnico, a nível de produção, tu investes e metes em palco um artista que as pessoas chamam de música Pimba e tinhas aqui 18 mil pessoas a cantar todas as músicas dele com a mesma reação que vês num U2 e numa Madonna e numa Shakira, seja lá no que for, no Robbie Williams, e um artista que se chama Pimba, mas que não é Pimba absolutamente nada, tem bons arranjos, é um gajo que ganha muito dinheiro com os espetáculos, vendas discos. Nesse aspecto, a sociedade portuguesa está um bocado mais preparada para consumir música portuguesa. Porque isto também às vezes é uma cabotinice. Tu compras, tens 16 anos, compras o disco dos Metallica e tu não percebes 90% do que os gajos dizem, percebes? E se eu te der com os Sepultura, aquilo sonoramente é basicamente a mesma coisa, mas tu não te percebes a mensagem. Foi uma coisa com os Chutes, com os OHF, com os Heróis do Mar, com o Abrunhosa, com o Veloso. Eles transmitem às pessoas um conceito, o próprio Jorge Palma. E isso é positivo, porque as pessoas identificam-se com os temas, independentemente de comprarem ou não comprarem o disco, identificam-se com os temas. Nesse aspecto acho que mudou alguma coisa. Outra coisa que eu acho que mudou foi o mercado cresceu em termos de exponenciais, em termos de produção. Ou seja, tu hoje em dia tens possibilidade com artistas nacionais de fazer uma produção ao nível das produções lá de fora. Eu tenho aqui bandas estrangeiras que vêm aqui ao Atlântico, às vezes olho e digo assim, porra, eu nos Quinta deBil tinha o dobro da produção que estes gajos têm. E eles metem aqui 16 mil pessoas. Portanto, nesse aspecto mudou também. O que é que acontece? Ao mudar, mudou o mercado em termos de empresas de produção. Cada vez tens mais empresas de produção, empresas de agenciamento. As empresas de som e luz estão ao nível europeu. Tu hoje em dia em Portugal consegues arranjar o mesmo equipamento que arranjas na Europa toda. Temos 3 ou 4 empresas em Portugal a nível europeu, em que tu, se tiveres dinheiro, obviamente consegues montar um espetáculo a nível europeu perfeitamente. E outra coisa que eu também notei é que os tais 10 principais em Portugal já se nota a procura de ir à bilheteira com antecedência, bichas, percebes? E isso eu tenho notado aqui nos últimos anos. Tu, quando promoves bem um artista português, eu noto a mesma bicha para comprar bilhetes aqui, na FNAC, na ABEP, em todos os sítios, como vês para os outros artistas todos. Portanto, as pessoas estão mais predispostas a ver espetáculos, independentemente da vida estar má e não sei o quê, mas para o entretenimento e para o lazer, eu acho que as pessoas optam e optam bem, tal como para o desporto. Qual
importância dos heróis nesse processo? Epá, isso é uma coisa que é muito difícil transpor aquilo para hoje em dia, porque eu não sei, hoje em dia, uma banda daquelas, hoje em dia, eu não estou a ver os heróis a fazer o mesmo que fizeram há 15 anos. Estava a imaginar os heróis hoje como uma boys band, percebes? Mais como uma boys band. Os Take That era uma grande banda, o Robbie Williams é aquilo que a gente sabe. Epá, e dos heróis, dentro daquele espírito dos heróis, não saiu um elemento dali que fizesse o seguimento daquilo. O Pedro passou para os Madre Deus, que é uma coisa que não tem nada a ver. Os outros, epá, o Paulo, pronto, tentou em Inglaterra fazer umas coisitas e não sei o quê. O Carlos Maria também é tipo Madre Deus, está no sítio certo, mas não senti que aquilo tivesse, percebes, evoluído em termos nacionais. Bandas que quisessem fazer seguimento daquilo, percebes? Também te digo outra coisa, hoje em dia não, naquela altura, tu tens 16 anos, o seu teu pai te oferece uma guitarra e vai comprar uma guitarra para te oferecer no Natal, tu quando pegas na guitarra, o que é que tu fazes primeiro? Tu não tentas ser original, tu tentas copiar ou tentar tocar os temas das bandas que tu mais gostas. E eu tenho vários exemplos de putos, pá, que a primeira coisa que pegam é tentar imitar os Chutes, ou tentar imitar os U2, ou tentar imitar os Metallica. Epá, e quando tu formas uma banda, não é? Tens uma guitarra, já sabes dar uns toques, quem é que será que toca abaixo da minha esfera de conhecimentos? Então quando juntas 4 ou 5 gajos, a sonoridade que tu vais à procura é das bandas que vocês os 5 gostam. Epá, que infalivelmente ou é Chutes, ou é U2, ou é Metallica, dentro dessa área. Isso implica o quê? Implica que tu cantes em inglês, não é? Não podes. A partir do momento em que tu cantas em inglês, não é? Estás logo a diminuir o teu range, o teu focus, não é? Pá, e é um bocado complicado. Por exemplo, o Luís Jardim, dos Ídolos, ele diz, pá, tenho aqui 2 ou 3 putos com muito jeito e não sei o quê. Mas é o que ele diz, pá, têm que ser dirigidos. O puto canta bem, mas não o podes deixar cantar aquilo que ele gosta. Porque aquilo que ele gosta não é aquilo que se calhar o mercado precisa. Percebes? E isso é uma questão que os produtores em Portugal, não tem nada a ver com quererem ganhar dinheiro ou não sei o quê. O artista quer gravar um disco XPTO e o produtor diz, então bora lá, vamos lá para o estúdio, vá, grava lá. E no fundo o que é que o produtor faz? É misturar as pistas todas e dar àquilo o seu conceito de produção. Em vez de lhe dizer, essa malha em vez de fazer assim, tenta lá fazer assim. Então e o som do não sei o quê, em vez de ser assim, tenta fazer assim. Os arranjos. Porque tu, cada vez mais nesta... Espera aí um bocadinho. Estou, amor. Estou a dar uma entrevista para a televisão, não te posso atender. Eu já te ligo. Diz, é urgente. O meu amigo Jorge Pires está aqui vai fazer um filme sobre a música portuguesa e está-me a entrevistar, pá. E eu sou muito jeitoso e estou aqui muito giro. Claro, se eu estou a falar, foi a 3ª vez. Agora aqui o meu amigo, o operador de câmara, é que diz, atende lá o telefone, senão a tua mulher ainda... Pois foi o que eu pensei, tu podias estar a... Vou, claro. Às 8. Vai à festa, pá. Vai à festa. Vai que eu vou-te lá deixar. Eu vou-te lá deixar e depois alguém te dá a boleia para casa. Então, mas se é às 10 dá tempo para jantar. Então, vá. Um hambúrguer, uma coisa qualquer, isso não tem problema. Vai, eu já te ligo. Beijoca, até já. Hoje é a festa de aniversário do António Feio. O gajo faz 50 anos. E eu já tinha dito à minha, não me apetece muito, eu caraças, porque eu amanhã tenho que acordar cedo e tenho a miúda tem 9 anos. E ela aguentava, se não fores, não vai, vai, caga nessa merda, vai tu, é aqui na Bela Vista, por acaso é aqui ao pé de casa. E os 50 anitos do gajo, não sei o quê, mas eu também estive com ele a semana passada lá no Vilaré, já lhe dei o abraço. Coisa dessa. Estamos prontos? Isso é que eu gosto de ouvir. Aqui é cabecinha. Aqui é cabecinha. O que estavas a dizer, o que é que achas que os heróis mudaram? Aquilo... Sim, qual foi a importância que eles tiveram nesse processo? Não estou a ver... pronto, tirando essa parte da referência e da polémica, mas posso dizer, por exemplo, que bandas como os da Weasel hoje em dia, eu noto muito mais...
Porque o hip hop era uma coisa que as pessoas não ligavam muito e geralmente era o disc jockey que, lembro-me do meu amigo Adriano Remix, uma coisa que eu não te disse, na altura dos Heróis do Mar, eu convenci o Tosé Brito a fazer um maxi single com músicas dos Heróis do Mar remisturadas, deve ter sido o primeiro gajo a tentar isso, e naquela altura não havia os computadores, nem havia aquelas porcarias todas, então era o Revox, o meu amigo Adriano, o amor, o paixão dos heróis, então o gajo no Revox parava aquela porcaria, fazia assim um coisa, cortava com tesoura, depois tirava meio metro de fita, colava esta fita a esta, não sei o quê, e ainda hoje, eu ouço aí na província, e nas rádios e nas discotecas da província, o amor e o paixão não passam os originais, passam o meu maxi single que eu fiz com o Adriano. E tens isso? Eu gostava de Tenho, ouvir isso. tenho. As rádios todas têm. Que é a Mix, a Remix e a Clube Mix. Que é, de um lado tens o amor, do outro lado tens o paixão, que é tipo 8 minutos, remisturado. Fui o primeiro gajo a fazer isto em Portugal. Eu naquela altura era como é que se chamava? Era júri dos campeonatos nacionais de disc jockey. Era eu e o Luís Montes, que era um gajo que era o Charlie, que era o gajo que representava em Portugal a DMC. A DMC era não sei se ainda existe, que era um clube de disc jockeys internacionais, todo o mundo, em que todos os meses lançavam um disco, em que cada tema do disco era um disc jockey de qualquer parte do mundo que mandava para lá e os gajos editavam esse disco uma vez por mês. E os sócios recebiam o disco todos os meses, recebiam aquelas merdas para meter nos pratos, a dizer DMC, e o bonezinho, e umas malas da DMC. Naquela altura era da moda. E o Adriano, que eu sempre considero um dos melhores disc jockeys, o gajo veio com essa ideia e fiz isso em minha casa, que eu comprei, fui ao Porto, ao Caiús, e comprei um Revox, uma mesazita de mistura e um teclado, um Korg não sei quantos, e lá em minha casa no quinto andar fizemos aquela porcaria. E editámos, e foi um sucesso aquela porcaria, sim senhora, estou-me a lembrar disso agora. E sabes que eu ando a dizer aos chutos há imenso tempo, arranjarem um tema daqueles mais conhecidos dos gajos, e fazer meter uma base, os próprios Rolling Stones, de quem o Zé Pedro é ídolo, fizeram isso. O próprio Mick Jagger fez com o Bowie o Dancing in the Street, lembras-te? Passava nas discotecas. É uma solução. Lembras-te daqueles gajos que eram os, como é que eles se chamavam? Como é que era aquele tema? Estou na lua, como é que eles chamavam? Os Lunáticos. Esses gajos apareceram, havia uma discoteca que era a Broadway. A Broadway era uma discoteca que havia em Coimbra, que era do Mendes. O Mendes era o gajo da Furacão, o meu amigo Mendes, que fazia as colunas Furacão, famosíssimas, que os UHF promoveram durante anos e anos. E o Mendes tinha essa empresa da Furacão. E um dia, mais o sócio, montaram uma discoteca que era a Broadway, que é, uns 10 anos. E esses gajos, dos Lunáticos, apareceram na Broadway com uma cassete, gravada na sala de ensaios, e eram amigos do disc jockey da Broadway. E deram aquilo ao disc jockey. E o disc jockey da Broadway passava aquela merda todas as noites. E era um sucesso, enchia sempre as pistas de dança. E esse tema saiu numa compilação da Vidisco, que o João Pedro editou, o João Pedro lá da Vidisco. Uma compilação da Vidisco tinha uma compilação com 20 temas. Nunca mais me esqueço, o Estou na Lua era o 7º tema. Aquilo andou 2 verões a tocar em todas as discotecas de Portugal. Eu ia aos Açores com as bandas, eu ia à Madeira com as bandas, eu corria ao país. E sabes como é que é? Nos espetáculos, um gajo acaba o espetáculo, a seguir vai para a discoteca, bons copos. Pronto. E todas as discotecas onde eu não entrava, passava ao Estou na Lua, todas. E até que os meus amigos diziam, mas eu quero comprar esta música, qual é o disco? Não é uma compilação. Entretanto, passado, sei lá, no verão a seguir, os gajos gravaram um disco em que tinha 6 versões da mesma música. Eles não tinham mais nenhuma, tinham aquela, mas aquela já sabiam que era certinho. E isso prova que, sempre tive essa noção, uma das melhores formas hoje em dia, uma vez, os putos cada vez ouvem menos rádio. Os putos ouvem os MP3 só com aquilo que querem. Cada vez ouvem menos rádio, cada vez veem menos televisão. Ir aos espetáculos só se for lá à zonazinha onde eles vivem, porque senão não sei o quê. O que é que acontece? A melhor forma de promover a música portuguesa hoje em dia é passar nas discotecas, porque às discotecas toda a gente vai. E tu, quando dás por ti, estás a dançar um tema de uma banda portuguesa que a única diferença que tem é que foi remisturado, foi produzido para se poder ouvir nas aparelhagens das discotecas. Sabes que as aparelhagens das discotecas nem têm médios, aquilo é só grave e agudos. Pronto. Que é para aquele tipo de música. Mas essa cena das bandas passarem nas discotecas, as próprias Doce, que já acabaram há 15 ou 16 anos, elas fizeram ano passado aquele álbum
dos melhores temas delas, remisturados por um gajo aí, Disc Jockey 2. Foi o grande sucesso do verão de há 2 anos. Todas as discotecas passavam amanhã de manhã, que era um tema que, eu e tu e a malta da nossa geração, aquilo não ligávamos àquilo. E hoje em dia, nesse verão de há 2 anos, toda a gente dançava aquilo. Porquê? Era o mesmo tema, o refrão é giro e a letra é gira, só que por baixo, porque as doce naquela altura aquilo tinha uma produção horrorosa, aquilo era musiquinha mesmo de coisa, não é? Agora, com uma produção atual, todas as discotecas em Portugal passavam aquela porcaria. Venderam que nem pãezinhos quentes. Temas que tinham 20 anos. Portanto, eu percebo. O que eu falo aí com os gajos das bandas, Vitor, não é discoteca, misturar, mas o nosso som é não sei o quê. Ou queres ser músico ou queres ser empregado bancário. Não é? Está aqui. Ou queres ser músico ou queres ser empregado bancário. Quer dizer, se queres viver disto, não podes dizer, não quero fazer música comercial. Percebes? Não, não, porque o mercado é pequeno. Se vivesses no Brasil, bandazinhas lá que ninguém conhece, vendem 1 milhão. Percebes? Porque estás a trabalhar para 500 milhões. Percebes? Tu aqui estás a trabalhar para 400 mil pessoas que compram discos. Quer dizer, o disco de ouro em Portugal são 20 mil. 20 mil. São 20 mil o disco de ouro em Portugal. Tu vais a Londres, eles emitem 50 mil só para promoção. Só para oferecer, fazem 50 mil. Percebes? Portanto, tu aqui 20 mil um disco de ouro, portanto isto é irrisório. Por exemplo, eu noto aqui, as bandas estrangeiras que vão de cá vêm, bandas grandes, nós temos um problema que nos persegue, que é, tu vives no cu da Europa. Sim. Portugal está no cu da Europa. Portanto, as grandes turnês, estamos a falar de, posso dar um exemplo agora, as Shakiras, as Madonas, as Anastácias, estamos a falar de 18, 20, 23 caminhões de tira, 6 autocarros, estamos a falar de cruz de 70, 80 pessoas. Tu tens que andar com 70, 80 pessoas e 20 e tal caminhões de tira atrás de ti a correr os países todos. Portanto, Portugal é assim, ou começas aqui a turnê ou acabas aqui, porque tu não podes marcar as datas que tu queres para os espetáculos quando eles estão na Alemanha. Eu tive um exemplo há 3 anos, a Madonna para ter cá vindo, a Portugal, e o que o manager dizia é assim, nós estamos aqui em Munique, e em Hannover e não sei o quê, temos aqui 2 espetáculos, a data que a gente tem para vocês, nós temos que deslocar 200 e tal toneladas de material, 22 caminhões de tiro, da Alemanha para Portugal, que fica aí no cu da Europa. E o promotor aqui na Alemanha está-nos a propor mais 1 ou 2 espetáculos. Pita, já temos tudo montado. Portanto, o dinheiro dele é igual ao teu dinheiro, só que eu aqui, já cá estou. As datas que eu tenho para ti, prefiro estar aqui, já estou quietinho. Poupa 3 mil quilómetros. Percebes? Além de poupar 3 mil quilómetros, as chatices de atravessar fronteiras e não sei o quê, já cá estou montado. Portanto, isto é um handicap que nós temos também. E muitas vezes, às vezes, para os artistas cá virem, os promotores portugueses pagam mais do que os promotores europeus. Porque tu, para eles virem cá, tens que pagar mais, senão os gajos não estão para vir aqui. E, nomeadamente, hoje em dia, isso é cada vez mais usual, qualquer tour americana ou inglesa que anda a fazer a Europa, que se não fizer em Espanha, não vem a Portugal, mesmo que tu dês mais dinheiro. Se não vierem a Espanha, não lhes compensa, porque os gajos, as tours, cada vez isto custa mais dinheiro, as produções disto. Os vénios cada vez são mais caros. O transporte, os caminhões, as alimentações, as estadias das pessoas. O que tu gastas para chegar aqui, às tantas já não te compensa vir aqui, percebes? Se não fizeres em Espanha, se fizeres em Espanha, pronto, estamos a falar de 600 km de distância, 7 horas depois estás aqui. Eu fiz agora aqui os Rammstein, uma produção grande, eram 9 caminhões de tiro. Os gajos saíram daqui às 4 da manhã e no dia seguinte estavam a tocar no Las Ventas em Madrid. Agora, se eles não tivessem feito Barcelona e Madrid, nunca teriam vindo a Portugal. E é uma coisa que, e embora os gajos adorem o povo português, são sempre bem recebidos. Hoje em dia em Portugal nós trabalhamos, e isso não temos problema de dizer, em termos de produção melhor que os espanhóis e que os franceses, que eles chegam aqui e dizem, fomos tão maltratados em França e em Espanha e com vocês isto corre aqui tudo na batata. Percebes? Portanto, temos essa vantagem. Agora, a igualdade de circunstância, com um suíço, por exemplo, eles estão em França, eles têm uma data livre 2 dias depois de França. Se o suíço der o mesmo cachê que nós estamos a oferecer, eles preferem ir para a Suíça do que vir para aqui e atravessar a Espanha, esta porcaria toda. Está bem. Estamos feitos. Espero que este documentário te sirva para espremer aqui qualquer coisinha. Tal. Acho que sim. Oh yes, thank you. Jitsu. Thank you, Jitsu. Outra vez? Outra vez? Pedro.